TV Bula no ar. Eu sou o imbecilista conspiracionista Ademir Luiz e hoje na série Literatura Brasileira Contemporânea vamos falar sobre ele, o homem, a lenda, o minto, Edson Aran, o profeta que antecipou as profecias de Michel Houellebecq neste livro aqui, Delacroix Escapa das Chamas. Sim, eu sei que você conhece o Edson Aran, gênio, playboy, bilionário, filântropo, cartunista, roteirista. Mas você conhece o Edson Aran, romancista? Não. Eu não estou falando desse tipo de romance auto-infringido. Eu sei que quando você pensa em Edson Aran, você pensa no cara que foi editor de tudo. Da Playboy, da VIP, da Interview, mas não. Estou falando de romance literário. Sim, eu sei que você sabe que ele escreveu o já clássico Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, indicado para o prêmio Jabuti, que saiu pela editora multinacional Bula Books, primeira e segunda edição, com tudo o que não pôde sair na primeira e foi cortada pelo editor, coisas pesadíssimas. Mas não é disso que eu estou falando. Aqui ele conta histórias de autores desimportantes, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Nelson Rodrigues. Não. Estou falando da sua própria produção literária. Uma produção muito diferente desta, embora tenha muitos elementos de convergência também. Delacroix Escapa das Chamas. Um romance em 4 partes que podem ser lidas separadamente e sem ordem definida. Mas de preferência não. Se tivesse que definir em poucas palavras o que é Delacroix Escapa das Chamas, eu diria que é uma ficção científica humorística com inspiração em Monty Python, Douglas Adams e uma pitadinha de Terry Gilliam, que também é Monty Python. Né? Trata-se de uma distopia, e como toda distopia, ela parte de uma ideia fundamental que se desdobra ao longo da narrativa. Por exemplo, o conto da Aya, que está na moda. É o totalitarismo em função do elemento religioso, né? Do fanatismo religioso. O nós, né? O totalitarismo em função do fim da supressão da privacidade. Admirável Mundo Novo. O totalitarismo a partir de uma sensação de prazer absoluto, que te impede de pensar. 1984, o totalitarismo pelo contrário, pela supressão de qualquer tipo de prazer. No caso de Delacroix Escapa das Chamas, o totalitarismo vem do consumismo. Em Delacroix Escapa das Chamas, a cidade de São Paulo e aparentemente boa parte das cidades do mundo se transformaram em grandes shopping centers. A cidade toda? Não. Na verdade foram criados cubos nessas cidades, no caso aqui o cubo que aparece é o cubo 22, Shopping City 22, a cidade shopping número 22, e que está cercado de um grande bolsão de miséria. Quem vive lá dentro é a classe média consumidora. E para você continuar tendo as benesses desse mundo do consumismo, você tem que sempre ter crédito. Né? Então, o grande elemento norteador desse aspecto totalitário é isso. Sem crédito, sem vida. E neste mundo de consumismo absoluto, tudo que antes era considerado supérfluo passa a ter uma grande dimensão social. Destacadamente, e aqui está a grande ironia de Edson Aran, a arte. E justamente por isso o protagonista do livro é Wagner Krupa, exatamente um crítico de arte, um sujeito sem grandes valores morais, que é o que se espera, obviamente, de um crítico de arte. Um único valor move Wagner Krupa, o total desprezo pela arte contemporânea, vanguardista, conceitual. Errado não tá. O livro é dividido em 4 aventuras que dialogam entre si do Wagner Krupa. Em uma ele salva a cidade, em outra ele cai em desgraça, ele perde o crédito, ele conhece uma garota, ele luta com canibais Dadá, e por aí vai. Tudo pode acontecer aqui. Essa dinâmica narrativa veloz, em que muita coisa pode acontecer em uma única página, diz muito sobre o estilo do Edson Aran. Podemos usar uma metáfora do boxe para entender isso. Existem os pegadores e os estilistas. O Edson Aran não quer ser um estilista, ele é literalmente um pegador, e isso não foi um duplo sentido. Para ele o que importa é mover a história para frente, mas não de uma maneira seca, e por isso ele vai introduzindo esquetes dentro de esquetes. E é nessa dinâmica dos esquetes que a história evolui. E isso, claro, deve-se muito à sua experiência como roteirista. E uma estratégia muito eficaz para que isso funcione é a introdução de personagens escada para Wagner Krupa. E eles aparecem o tempo todo na narrativa, que pode ser desde um artista performático translocado, que é o seu grande inimigo, ou então seu interesse amoroso, ou então alguém que o ajuda quando ele cai em desgraça, ou um traficante de obras de arte.
O objetivo desses personagens é sempre aparecer em pontos específicos da narrativa. Eles não têm necessariamente um arco dramático próprio, mas eles estão sempre ajudando no arco dramático do protagonista. O próprio protagonista não é necessariamente um personagem redondo, ele não é concebido para ser um personagem redondo. Ele é estabelecido de uma maneira no começo da narrativa e permanece como tal ao longo de toda ela. Agora, para bons entendedores de teoria literária, uma piadinha. Não é por acaso que Wagner Krupa mora em um cubo. E a apresentação narrativa desse cubo é exatamente a segunda melhor sacada de Edson Aran em todo o livro. Essa ideia da cidade como shopping center. É muito bem apresentada e é bem criativa. A maneira como ele fala das ruas, ele fala dos logradouros públicos, ele fala das lojas, os andares, a dinâmica de toda a estrutura interna ali desse grande shopping center que é Shopping City 22. Um detalhe interessante são os nomes dados aos logradouros públicos, quase sempre nomes de celebridades. Eu não estou falando assim de figuras históricas, tipo Dom Pedro I, não é isso. Estou falando de Sidney Magal ou de Inderlin, né, a lendária atriz pornô. Ou seja, mostrando que o consumismo é tão grande, né, que as figuras de relevo, as figuras que são lembradas, são essas figuras do consumo pop. Não por acaso, nesse futuro distópico, Alexandre Frota, o Forrest Gump brasileiro, foi eleito em algum momento presidente da República. Edson Aran sabe qual é o negócio. Neste contexto irônico, os pretensos clichês ou deus ex machina que aparecem na narrativa são na verdade piscadelas que o Edson Aran está dando para o seu leitor, criticando os produtos de origem, né, em que clichês e deus ex machina são lugares comuns, e é obviamente o que mais se vende na cultura pop. E se tem uma coisa que é absolutamente original no livro, e é a melhor sacada de Edson Aran, é exatamente o Delacroix que aparece na narrativa e que dá título ao livro. Basicamente é o seguinte, nesse futuro distópico a França tornou-se islamizada, a Sharia tomou conta e os líderes islâmicos tacaram fogo no Louvre. Porém, aparentemente, algumas obras de arte sobreviveram, foram salvas das chamas. Dentre elas, o grande clássico, a grande obra-prima, A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix. Ocorre que esse Delacroix, que escapou das chamas, essa grande obra-prima, essa grande obra de arte, caiu nas mãos de Wagner Krupa, que recebeu a missão de revendê-lo no mercado de arte, ali com os grandes colecionadores. E depois disso, aí você vai ler o livro. Mas, peraí, esse negócio aí de futuro distópico, França islamizada, tal, dominada pela Sharia, não parece muito com o livro Submissão do Michel Houellebecq, que é um best-seller, vendeu bastante aí, fez muito sucesso? Sim! Só que o livro do Edson Aran foi editado antes! Bom, considerando tudo isso, podemos dizer que Delacroix, Escapas das Chamas, é na verdade um romance que... Peraí, o que é isso? Não! Gente, aqui é o Edson Aran e eu queria deixar claro que o Ademir Luiz está completamente errado em tudo que ele fala sobre Delacroix, Escapa das Chamas, o meu livro. Para começo de conversa, não é uma obra de ficção, é uma obra de análise crítica do mercado de arte. Segunda coisa, que também não é uma ficção científica, tá? É uma obra que passa num mundo igual ao nosso, só que diferente, tá? E por fim, eu queria dizer que o livro também não é um livro de humor porque não tem graça. Eu não achei a mínima graça quando eu escrevi, até hoje eu leio e não acho graça também. Então é isso, eu queria deixar isso muito claro, tá bom? Obrigado. Ele já foi? Ó, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, tá? E vamos espalhar o conteúdo, tá bom?